Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 8 de janeiro, começando aí a segunda semana aí deste mês. Sejam bem-vindos, para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest, vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou aí com leve alta de 0,31%, quase gerando uma sinalização de alta ali, tá? Ainda está dentro do processo de correção no curto prazo, a gente vai comentar no detalhe sobre isso. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, DI, Petro Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento lá de sexta-feira, tá bom? Eu dei prioridade, é claro, para os membros do canal, teve bastante pedido, então a maioria dos pedidos aqui são de membros, tá legal? Lembrando que você pode também se tornar um membro, aqui embaixo desse vídeo tem o botão Seja Membro, clicando ali você vai ver, são 3 opções, nível 1, nível 2 e nível 3, tem um videozinho explicativo ali do Dalton sobre cada um desses níveis e aí você consegue entender um pouquinho mais do que a gente oferece, além desses vídeos abertos, gratuitos aqui dentro, tá bom? Quais são os outros conteúdos de análise e educacionais que nós temos aqui no canal, tá bom? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal e nos comentários, vocês já sabem, é só deixar aí o seu pedido para ser comentado na análise de fechamento de amanhã. Bora lá! Vamos lá então, pessoal, para quem pulou aí a vinheta, não esquece por gentileza aí do seu joinha neste vídeo. Ibov no dia de hoje apresentando alta de 0,31%, conseguindo aí mais uma vez se manter acima da média móvel de 13 períodos no curto prazo, podendo apresentar uma sinalização de alta amanhã, um sinal de fundo ascendente acima da região da média móvel, tá? Seria muito bom se ele apresentasse. Então, o que nós temos aqui ainda? Uma tendência de alta, apesar da correção que vem sendo apresentada aqui. Tá? Não conseguiu dar continuidade no movimento, também não teve a sinalização ainda positiva. Lembrando que esse sinal de alta, caso aconteça, é contra sinal de baixa que foi apresentado lá no semanal. Ainda estamos dentro de um sinal de topo, falando de médio prazo, tá bom? Então vai ter essa divergência entre prazos aqui, tá? Mas, muito bonitinho, é possível sim essa sinalização de alta aqui sendo apresentada amanhã. Inclusive o mini índice fechou na máxima, tá? E já falando sobre ele, olha só, fechou aqui na máxima, nos 134.050 pontos, contra os 134.040, que foi a máxima de sexta-feira. Ou seja, tecnicamente aí por 10 pontos, nós temos uma sinalização de fundo sendo apresentada aqui no mini índice. Todas essas marcações que vocês estão vendo por aí, são marcações que eu fiz aí na live hoje pela manhã. Nós fizemos aí 2 operações no... Ah, tá desativado aqui. No índice, tá? Então a gente pegou aí 179 pontos na média, né? E a gente também fez aí uma operaçãozinha no dólar. Foi um dia muito bom aqui nas operações. Enfim, sinal positivo aqui sendo apresentado, gráfico de 120 minutos, conseguiu se recuperar, apesar da abertura no gap de baixa. Tinha comentado aí com o pessoal na live pela manhã, que enquanto não perdesse essa região aqui de preço, ele poderia ter algo mais para cima aí realmente. E de fato confirmou. Tá? Então, agora a expectativa de poder buscar a próxima resistência, caso dê continuidade, é claro, ali na faixa dos 134.950 pontos. Então, por hora, eu vou ficar mais focado em compra aí amanhã no mini índice, enquanto não voltar aí para baixo dessa mínima, no 113, 133, 150, tá? 400 e 510, perdão. Enquanto não voltar para cima, vamos lá. Enquanto o mini índice não voltar para baixo dessa mínima aqui, eu vou focar mais ainda em compra amanhã, tá bom? E o dólar? O dólar, só para reforçar, o mini índice fechou com 0,40 de alta. O dólar fechou em queda, pessoal, tá? Queda aí de 0,10, tentou apresentar aqui uma boa recuperação, chegou a subir ali 27 pontos na sessão, mas cedeu, fechou abaixo mais uma vez da média, mais uma vez fechando abaixo do fechamento anterior, tá? O que reforça ainda a expectativa de continuidade deste movimento por aqui. Gráfico de 120 minutos, abriu num gapzinho de alta, a gente pegou essa comprinha até essa região dos 910, bateu lá e devolveu, tá? Não tive coragem de vender, infelizmente, se eu tivesse vendido lá, teria sido aí, ó, muito bom, a gente teria pego aí a alta e a queda aqui do dólar,
mas não dá para acertar tudo, né? Enfim, a maneira como apresentou esse fechamento, o meu foco ainda é na ponta vendedora, aí nesse dólar, tentando pegar a região de suporte bem relevante lá do diário, que é essa aí dos 860, tá? Então, mesmo se abrir aí mais uma vez tentando voltar para cima dos 900 aqui, meu foco é na venda. Enquanto não voltar para cima dessa região, não girar sinal de alta, vou ficar focado em venda assim aí no dólar, tá bom? Vou comentar mais no detalhe aí, gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, 1 minuto, amanhã a partir das 8h45 da manhã na nossa live, tá bom? DI, na sessão de hoje apresentando aqui alta de 0,36, então o DI segue ainda na tentativa de continuidade deste repique aqui no curtíssimo prazo, lembrando aí que no semanal abriu a sinalização de fundo, vamos ver se dá sequência aqui com uma nova superação de máxima, lembrando tem a resistência aí na média nos 9.980, e antes disso também tem esse fundo aqui nos 9.820, tá, que pode ser testado aí e acabar devolvendo também, tá, então assim, o viés de longo prazo aí ainda é mais negativo, podendo ainda o diário esticar um pouquinho mais aí para cima, tá? Eu não forçaria ainda na ponta compradora aqui no DI, para quem gosta de operar aí juro futuro, eu ainda ficaria aguardando por algo realmente aí mais relevante na ponta vendedora, teria uma melhor relação risco-retorno aqui. Petrobras, pessoal, fechou na máxima, tá? Mas com queda de 0,75. Chegou a cair na sessão 2,8%. Abriu num gapzinho de baixa, veio aqui para fechar esse gap aqui agora. Kaique, amanhã é compra nessa superação de máxima? Eu não compraria. Depois desse longo movimento de alta, só essa correção de 3,500, eu deixo passar, tá bom? Então, já deixei passar várias aqui que eu não entraria e andou, tá? Mas eu continuo sem entrar, por quê? Porque não está encaixando da maneira como eu gosto, né, de operar, tecnicamente falando. Então, assim, eu fico de fora mesmo, tá? Vão ter outros ativos que eu vou conseguir realizar a entrada e alguns não vou conseguir, infelizmente, tá? Mas se estiver encaixando para você, essa superação dos 38,43 é uma sinalização de fundo, você poderia colocar o stop abaixo da média, nos 37,48, e tentar levar aí na continuidade do semanal, tá bom? Onde você compraria então, Kaique? Mais próximo da média, tá bom? Um sinalzinho de fundo ascendente mais próximo aqui, pelo menos mais 2 candles de correção, já me chama um pouco mais essa atenção da compra, tá? Por enquanto, realmente, fico de fora. Então, suporte aí nos 37,50 ainda. Vale. Na sessão de hoje, aí, queda de 0,5, ainda dentro do movimento de baixa, não tem nenhum sinal tentando aí apresentar compra, mesmo se tivesse, não compraria, está trabalhando abaixo da média móvel, então a expectativa ainda é de poder buscar aquela região ali de fundo, nos 72,40, depois a média de semanal nos 71,80, tá? Então esses são os níveis ainda de suporte a serem testados aí pela Vale no curto a médio prazo, tá? Então, para quem tiver vendido, dá para buscar esse nível de preço, e para quem estiver interessado em compra, eu olharia mais próximo aí desse suporte. Falando aqui agora, pessoal, das recomendações de swing trade, começando por Klabin, que no dia de hoje fechou com alta de 1,22%, gerou uma sinalização de fundo, mas a confirmação de pivô, estamos posicionados na ponta compradora. É uma recomendação que foi enviada lá dentro do aplicativo DV Invest. Então, seguimos comprados, tentando pegar a continuidade deste movimento. Raia Drogasil, nós abrimos aí uma comprinha no papel. Infelizmente, o papel estava bem próximo ali da sua máxima quando a gente abriu essa compra e já fechando muito próximo da mínima, que é onde, inclusive, aí está o nosso stop, tá? Então, é possível que a gente tenha aqui já essa operação sendo acionada aqui amanhã, tá bom? Caso não perca essa mínima, a gente segue comprado, ainda tentando pegar a continuidade deste movimento por aqui, tá bom? Seguimos ainda comprados em Bradesco, apesar da queda de 0,77, tá? Então ainda está dentro da sinalização de fundo, ainda dentro de uma tendência de alta. Seguimos comprados em Goal, que na sessão de hoje apresentou um novo sinal de fundo, acima das médias, expectativa boa para um novo movimento de alta. Vamos ver se consegue acelerar isso daí. Pets, apesar da excelente alta de 3,49%, seguimos vendidos no papel, tá? Nosso stop de proteção está um pouquinho mais acima ali, tá bom? Chegou próximo, mas não acionou a nossa saída aí hoje, tá? Então seguimos ainda vendidos, né, no papel. Tá? E agora, aí, atendendo aos pedidos de análise, começando por Localiza, Rente 3, na sessão de hoje, alta de 3,8%, papel que apresentou uma sinalização de fundo bem forte em cima da região da média do semanal, mais a região da média de 200 períodos, tá? Então é possível a continuidade deste movimento por aqui. Para quem está comprado, deixaria um stop de proteção abaixo dessa mínima, nos 59,98, tá? E aí, confirmando esse pivôzinho de alta, pessoal, é possível que a gente tenha um movimento mais longo aí, tá? Podendo buscar a região dos 70 e depois a região dos 72,90, tá? Tá quase gerando um sinal de fundo aqui no semanal também. Então, muito bom, muito positivo o sinal apresentado no dia de hoje. Para quem está comprado, excelente.
Tem de 3 na sessão de hoje apresentando alta de 3,10%, gerando uma sinalização de fundo descendente, pode apresentar repique em direção a essa resistência de fundo anterior, ou ainda um pouquinho mais acima, média nos 13,25. O fundo está nos 12,45. Não vejo essa possibilidade de compra, apesar de sinal de alta, ficaria ainda um pouquinho mais atento para a venda se chegar fraco ali na região de resistência, tá bom? Ou, se vier ainda na média de 200, ainda poderia me chamar um pouquinho mais atenção. Mas aqui no meio do caminho, sem testar nenhum nível de suporte relevante, eu fico de fora aí dessa compra. BPAC na sessão de hoje, alta de 3,2%, muito próximo de confirmar um pivôzinho de alta e renovar a sua máxima histórica. Confirmando esse pivôzinho de alta, tem alvo nos R$ 40,70, seguido ali um pouquinho mais otimista, dos R$ 42,45. Então, muito positivo aqui para quem estiver posicionado na ponta compradora, dá para tentar levar aí o papel até essa região aí, até esses níveis de preço, tá? Tanto curto prazo quanto médio prazo aqui, bem bonito mesmo. A Aurora que tinha perguntado, Kaique, não dava para abrir essa comprinha aqui na sexta-feira? Dava sim, tá? Apesar ali do topo que foi apresentado no semanal, daria para ter arriscado aqui sem problema nenhum, tá bom? Da mesma forma que a gente arriscou ali em Bradesco, só que a gente optou por Bradesco e não BPAC. BPAC acabou andando aqui hoje e Bradesco não, tá? Mas enfim, tem esses alvos aí para quem estiver posicionado em BTG. Vibra na sessão de hoje apresentando estabilidade, não chegou a subir, mas cedeu, fechou no 0 a 0, esboçou uma tentativa de fundo por aqui, tá? É o semanal um pouquinho mais esticado, mensal também, então é possível aí que tenha algum movimento um pouquinho mais travado aí para a Vibra. Eu olharia com bons olhos uma compra mais próxima da média lá do semanal, tá, pessoal? Nos 21. Se não vier, para quem estiver interessado em compra, o rompimento aí dos 23,45 chama um pouquinho mais de atenção. Só essa aspiração de máxima aqui não me chama tanta atenção assim ainda, tá? Então, se voltar a trabalhar acima dos 23,45, já é algo mais relevante aqui falando de Vibra, tá? Para quem já está comprado, stopzinho abaixo da mínima de sexta, nos 22,30, é bem-vindo. CEMIG na sessão de hoje, alta de 1,82%. Aos poucos, CEMIG vem se recuperando, tá? No meio do caminho aqui, muitas pessoas novas, inclusive, em termos de análise técnica, me perguntaram se tinha compra. E aí, pessoal, se você não é uma pessoa arrojada, e você não é mesmo, se você acabou de começar na renda variável, não tem compra para você, tá? Infelizmente, não tem compra aqui para você. Porque se eu passar uma compra aqui e reverter, você provavelmente não vai sair. E aí a culpa vai ser minha, porque eu passei essa compra para você. Então, eu não fico triste aí em não ter passado essa compra para muitas pessoas, porque o pessoal só foca no lucro, mas esquece o risco que está correndo. Isso tem que ser aí a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, quando a gente olha para uma ação qual é o risco que eu estou tomando, seja na compra ou na venda? O quanto é que eu posso perder nessa operação se der errado? Né? Então, o risco aqui era grande. Olha só o movimento forte de queda que tinha sido apresentado. Então, assim, vocês não vão me ver aqui falando de forma arrojada, sabendo que tem pessoas que não são arrojadas, que estão começando, me ouvindo, tá? Eu tenho que ter esse entendimento de que, por mais que eu esteja só passando aqui a minha visão, eu estou influenciando em vocês, na decisão que vocês vão tomar com o capital de vocês, tá? Então eu preciso ser aí... me fugiu a palavra agora, infelizmente, mas eu preciso ter essa atenção, tá, com vocês, esse cuidado com vocês, tá, com o que eu falo. Então, vocês não vão me ver mesmo tendo essa atitude arrojada, sabendo que tem essas pessoas nos acompanhando aqui no canal, tá? Agora, seguindo aqui o movimento de alta, a expectativa de poder buscar essa região dos 12,16, tá? Que é a máxima desse grande candle de baixa. É sim um nível de resistência. Depois disso, o gap na faixa dos R$ 12,18 ali também poderia funcionar como um próximo nível de resistência, tá bom? Falando aqui agora de PK, na sessão de hoje apresentando queda de 0,24, PK depois de ter testado a média lá do semanal, pessoal, deu uma baita de uma sinalização de topo por aqui, expectativa de voltar para perder aí essa região dos 3,88, tá? E se perder esse nível de preço, que é um nível importante de suporte, poderia voltar lá para casa dos 3,35, tá? Então, toda a atenção no mundo aí para quem estiver posicionado na ponta compradora de PK. Perdendo esse primeiro nível de suporte aqui, pula fora, porque a coisa pode azedar um pouquinho mais aí, tá bom?
MRV3 na sessão de hoje apresentando uma alta de 1,93. Para quem lembra aí, eu falei desse ativo na sexta-feira, na análise de fechamento, segurou mais uma vez nessa linha de tendência de alta aqui, pessoal. Tá? Apesar do candle forte de queda ali do semanal, segurou aqui e pode apresentar uma sinalização de fundo, tecnicamente falando, em cima dessa LTA aqui. Tá? Para quem tem interesse em compra, seria uma possibilidade. Eu vou ficar de fora por conta das 3 médias aqui, tá, pessoal? Então, eu não me arrisco aí a comprar abaixo delas, tá bom? Mas para quem tiver interesse, dá para abrir essa comprinha, stop curtinho ali nos 9,61, tá? Girou sinal de fundo, reverteu, voltou para baixo da LTA, para baixo do fundo, pula fora, porque vai anular aí toda essa tentativa de recuperação aqui que a gente tem desenhada para o papel. Falando agora de EZTEC, na sessão de hoje apresentando aí alta de 2,78%, é um papel que também apresentou uma sinalização de alta aqui hoje, porém abaixo das médias, já abaixo de fundos anteriores, então tem bastante dificuldade aí pela frente, caso tente dar continuidade no movimento. Eu só olharia para compra acima dos R$18, um novo sinal de alta, tá? Enquanto isso não for apresentado, eu fico de fora. Ah, Kaique, mas não é um fundo ascendente aí também, no sentido de uma LTA semelhante a MRV? Pode até tentar parecer aí, tá, pessoal? Para mim não é igual, mas, enfim, onde está gerando esse sinal de fundo aqui não me chama atenção, então eu ficaria de fora aí. Tem ativos aí do setor de construção, setor imobiliário, que chamam mais atenção do que EZTEC, tá? Então fiquem atentos. Caixa Seguridade, na sessão de hoje aí zerada, 0,08 de alta, segue ainda trabalhando aí próximo na sua máxima histórica, na realidade. Para quem está comprado, dá para deixar um stopzinho nos 12,70. Para quem está de fora, pessoal, não tem o que fazer, tem que aguardar a correção próxima média, gerando sinal de fundo, com a melhor relação risco-retorno. Tá? Vocês também não vão me ver recomendando compra de swing trade na máxima histórica depois de um movimento mais esticado. Não adianta, não vou recomendar isso para vocês. B3SA3, na sessão de hoje, aí, apresentando alta de 2,22%, uma sinalização de fundo sendo apresentada por aqui, voltando a confirmar um fechamento acima da média móvel de 13. O semanal está querendo esboçar um fundo aqui também. Para quem tem interesse em compra de médio prazo, a superação dos 14,40 seria a entrada aí, tá? No diário, se tiver um candlezinho de indefinição e na quarta uma aspiração de máxima aqui, dá para ficar de olho aí, de repente, numa tentativa de compra, joga um stopzinho lá embaixo, tá? Seria o que, basicamente, que eu estou comentando? No gráfico de 120 minutos, vem aqui, corrige de forma mais lateral e depois vem e confirma um pivôzinho. Seria isso, na verdade, que eu estou comentando aí com vocês, tá? Então dá para ficar de olho aí, de repente, uma tentativa de continuidade deste movimento aqui em B3. E por fim, MILS 3 na sessão de hoje zerada também, ainda caminhando, passos lentos, de formiguinha, mas caminhando em direção aos R$14,27, que é um alvo aí que eu tenho para o papel faz um bom tempo, tá? Que é essa região de resistência de fundo anterior. Vamos ver se consegue aí acelerar o movimento, romper esse nível de resistência relevante, tá? Apesar aí da fraqueza no movimento de alta, tá aí capengando, mas está indo. Para quem está posicionado aí na compra, seja no curto prazo ou no médio prazo, recomendo um stop de proteção abaixo dos R$13, tá bom? Se acelerar esse movimento aí tem um belo espaço técnico para que o papel possa andar, tá vendo? Muito longe aí os próximos níveis de resistência. Então, abrir espaço aí para a região dos 17 a R$20, tá? Então, de forma bem relevante mesmo, poderia dar continuidade neste movimento. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar aí com todos. Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado de alguma forma. Amanhã estamos novamente aqui no canal, a partir das 8h45 da manhã, na nossa sala ao vivo. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade, é esse daqui, kaique.stein. E amanhã temos aí a nossa sala de aula. Eu vou falar sobre ajuste diário, tanto no mini índice quanto no mini dólar, como é que ocorre, o porquê que ele existe, o que ele é. Eu vou mostrar na planilha mesmo, fazendo os cálculos para vocês, e depois eu posso disponibilizar essa planilha aí também, tá bom? É uma aula gratuita, terça-feira, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal, tá bom? Um abraço, bom descanso a todos e até amanhã. Tamo junto.